Olá, bom dia. O que nós vamos ver hoje? Vamos ver agora compostos inorgânicos. Então, o que são compostos? Um grupo de compostos que tem uma característica que é ser inorgânico. Então, só assim, a parte orgânica é uma parte que está relacionada com o carbono. Então, tem que ter uma cadeia, vários carbonos ligados entre si, e aí podendo ter mais alguns outros elementos nesta mesma cadeia, são os orgânicos. Nós vamos ver os inorgânicos. Então, vamos ver quem são esses caras. Então, basicamente, os inorgânicos são quatro assim. Nós temos os ácidos, esse todo mundo já ouviu falar, do ácido. Nós temos as bases, os óxidos e os sais. Então, esses são os quatro compostos inorgânicos básicos. Nós ainda temos outros dois assim, os hidretos e os carbetos. Vamos concentrar em ver esses quatro primeiros. Então, muito bem. Primeiro formato, nós vamos ver como reconhecer quando é um, quando é outro. Então, como a gente vai reconhecer? Então, vamos fazer um método prático aqui para identificar esses principais aqui. Então, assim, ácido, vamos colocar aqui, ó. Começa com H. H mais alguma coisa, exceto a água. A água começa com H, H2O, mas não é ácido. Então, por exemplo, HCl é um ácido. H2SO4, ácido, começou com H, ácido. É um bom formato para identificar um ácido. Então, começou com H menos a água, é um ácido. Muito bem. Vamos ver, então, a identificação das bases. As bases têm alguma coisa, essa alguma coisa, normalmente, essa alguma coisa, primeiro, pode ser a maioria das vezes é um metal. Já vimos na tabela periódica quem são os metais, aquele grupo que está à esquerda, né? Então, metal e depois termina com OH. Terminou com OH, sendo inorgânico, é base. Então, primeiro eu vou ter um elemento. Às vezes até você pode não observar que é um metal, mas terminou com OH, olha lá. NaOH. CaOH, às vezes pode vir assim entre parênteses. Não tem problema. Terminou com OH, é base. Então, identificado ácido, começa com H. Base, termina com OH. Não faz termina com H, termina com OH. Certo? Base, ácido, já está identificado. Óxido. Óxido só tem dois elementos. E com esse nome óxido, um dos elementos, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio. Isso mesmo. Então, vamos colocar um tracinho. Ó. Tem um elemento e o segundo vai ser um oxigênio. Muito bem. Então, é alguma coisa e oxigênio. Mas aqui tem oxigênio, mas aqui tem mais dois caras, por isso ele não é um oxigênio. Aqui também tem oxigênio, mas não tem mais dois caras e não termina com oxigênio, certo? Então tem que terminar com oxigênio e por isso a gente chama ele de um composto binário. Binário, só tem dois e termina com oxigênio. Aqui ó, tem um composto binário, mas ele não termina com oxigênio. Então ele é binário, mas não é óxido. Este termina com oxigênio, mas não é binário.
Então, este tem oxigênio, nem é binário, nem termina com oxigênio. Então, ó, para ser óxido, óxido termina com oxigênio. O mais famoso deles, CO2, né? Então, gás da nossa respiração, que a gente solta, o CO2. Muito bem. E o quarto, esses aqui nós vamos falar deles oportunamente. Vamos fazer uma aulinha falando dos dois, detalhe. Mas os sais. Como eu vou identificar sal? Assim, é um composto, não é ácido. Quer dizer, não começa com H. Não é base, não termina com H. E não é óxido, então é sal. Não é nenhum dos três anteriores, esse é o mais prático, um método prático. Lógico, a gente vai ver que tem algumas exceções, nós vamos trabalhar exceções. Então, por exemplo, NaCl é binário, mas não começa com H, não termina com OH e não termina com oxigênio, não tem oxigênio. Então é sal. Então, ó, começa com H? Não, não é ácido. Termina com OH? Não, não é base. É binário? É binário. Termina com oxigênio? Não, então não é óxido. Então sobra para ele sal. Muito bem. E agora? Termina com oxigênio, mas não é binário. Começa com H? Não, começa com K. Então não é ácido. Termina com OH? Não, não é base. Termina com oxigênio, mas não é binário, então não é óxido. Então é um sal. Então sal e sal. Esses aqui falaremos oportunamente sobre eles. Então vamos ver aí nomenclatura. O que quer dizer nomenclatura? O nome, como a gente vai dar o nome para cada um deles. Vamos começar aqui. Primeiro, vamos começar com as bases. Muito bem. O que é base mesmo? Aquele que termina com OH. Então, assim, todas as bases, esse é o mais fácil deles. Tem a palavra hidróxido de, então, hidróxido de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é o que vem na frente. Como o que vem na frente? Então, vamos fazer aqui. Então, o hidróxido está relacionando o hidrogênio e o oxigênio existente. Aí eu só tenho que dizer de quem? Do cara da frente. Eu preciso saber tudo de cor? Não. Tabela periódica, vamos ver aí os mais comuns, né? Então esse aqui vai ser o quê? Hidróxido de sódio. Isto, o cara que está na frente, o metal, hidróxido de sódio. E agora? E aquele 2 ali, Luiz? Aquele 2 não vai interferir no nome da base. Muito bem. Então, hidróxido de quê? Vai lá na tabelinha periódica e vê quem que é o MG. Minas Gerais? Hidróxido de Minas Gerais. Não. De magnésio. Então, aqui vamos colocar o hidróxido. Olha que fácil. De magnésio. Fácil assim? Fácil assim. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. Então, vamos fazer mais uma aqui.
E o que é o Al mesmo? Ah, não lembro? Não tem problema. Tabela periódica. Então, hidróxido de... E o que é? Alumínio. Então, aí vimos 3 exemplos. Este OH, essa duplinha, quando eles estão juntos assim, é chamado de hidroxila. Muito bem, aqui eu tenho uma hidroxila, um OH, 2 e 3. Então aí dá uma classificação para a base, que é quanto ao número de hidroxila. Então essa primeira base aqui, a gente chama de mono. O que quer dizer mono? Monobase. Uma hidroxila. Ah, então essa aqui tem duas? É bi? Sim, pode chamar de bi, mas é di. Eu uso o termo químico de base. Muito bem. Monobase de base, então aquela que tem 3 é isso mesmo, tribase. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? O nome das bases muito fácil. Só pegar a palavra hidróxido e dar o nome de quem estiver acompanhando o OH. Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Muito bem.